Bola na Rádio. A realidade e a atualidade, o passado, o presente e o futuro do futebol e do futsal com os protagonistas das modalidades no distrito de Porto Alegre. O Bola na Rádio é um programa da responsabilidade da Associação de Futebol de Porto Alegre, um espaço que, como o próprio nome indica, leva a bola à rádio e à casa de todos os alentejanos que vivem apaixonadamente o desporto rei. Bola na Rádio. O remate está feito. A bola entra na rádio todas as quintas-feiras entre as 19 e as 20 horas. Bola na Rádio. Olá, boa tarde, bem-vindos ao Bola na Rádio, o programa da Associação de Futebol de Porto Alegre, na Rádio Porto Alegre. Eu sou o André Relvas e estou aqui mais uma vez para levar a bola à rádio. E hoje tenho comigo o treinador da equipa de futsal do Elétrico Futebol Clube, João Freitas Pinto, que nos vai falar do seu percurso como jogador e treinador de futsal e em particular do trabalho que está a desenvolver no Elétrico, que está mais uma vez entre a elite do futsal nacional, a Liga Placar. João, bem-vindo ao Bola na Rádio. Muito obrigado, é sempre um prazer, estarei sempre à disposição para estas situações, porque é com muito agrado que eu participo e que gosto de mostrar aquilo que estamos a fazer, o nosso trabalho e aquilo que estamos a desenvolver, e agradeço esta oportunidade. Muito obrigado. Vou só contextualizar aqui um bocadinho antes de começarmos a entrevista. O Elétrico Futebol Clube está pela quarta época consecutiva na primeira divisão de futsal e tem neste momento 3 vitórias e 1 derrota em 4 jogos, ocupando o terceiro lugar da competição. João, antes de falarmos ainda do trabalho que está aqui a fazer, vamos falar do João como jogador também, do percurso que fez. Como é que começou a jogar a futebol salão? Como é que tudo começou? É assim, eu, como todos os miúdos da minha idade naquela altura, começámos todos a jogar na rua. E ao começarmos a jogar na rua, depois havia sempre contactos com os clubes. E na altura comecei a jogar futebol. Na altura comecei a jogar futebol quando era miúdo, até era guarda-redes. E a partir de uma determinada altura da minha vida perguntam-me se eu quero jogar federado. Depois eu já não queria ser guarda-redes, já queria jogar à frente. Depois acabei por jogar como jogador do meio campo. E ainda fiz umas épocas no futebol. Jogava também os torneios de futebol de salão, os torneios de futebol de 5 e começou aí a grande aventura também na área do futsal, através do futebol de 5. E esse percurso, como é que foi? Foi uma carreira curta, foi longa? Não, foi curta. Estamos a falar de futebol amador, estamos a falar dos regionais ou distritais de Lisboa, estamos a falar claro, tive ali uma época em que poderia ter dado o salto e podia ter no futebol até aparecido mais, porque já sénior fui para o Casa Pia. O Casa Pia já era um clube com alguma dimensão, mas depois nesse ano apareceu-me as hipóteses também de entrar no futsal, na altura futebol de 5 na primeira divisão, e eu como gostava também de jogar muito futebol de 5, acabei por seguir para a área do futebol de 5, que era o nome antigo que dá-se aqui ao futsal, e acabei por entrar na Associação de Moradores de Santo António dos Cavaleiros e de fazer lá algumas épocas como jogador de futsal, ao futebol de 5, na primeira divisão nacional. E o que é que recorda dessa altura enquanto jogador? É bom, é claro, há sempre bons momentos, obviamente que o treino evoluiu muito, as situações, as condições pós-treinos também evoluíram muito, as equipas evoluíram também muito as suas capacidades e a sua estrutura. É da noite para o dia a diferença, é o crescimento do futsal. É importante, para mim, enquanto agente, digamos assim, da modalidade, ter passado por tudo, que não sou só o académico que tirou o curso de Educação Física e Desporto ligado ao treino, mas também sou o jogador, ou o ex-jogador, que jogou, sentiu o balneário e acompanhou a evolução toda do futebol de salão, do futebol de 5, do futsal, e quem está por dentro dessas coisas sabe que isso tem uma importância também para compreender mais os processos a que agora estamos associados enquanto treinadores. Quantos anos teve de jogador de... Eu joguei, assim não me recordo assim de cabeça tudo, mas eu joguei 10 anos, joguei 10 anos, sendo que joguei mais 2, 3 anos de futebol, depois joguei ali foram 7 ou 8 épocas na primeira divisão de futsal, e depois tive ali um interregno de uma ou outra época que o futebol também me chamou naquela altura e eu acabei por fazer essa alteração para o futebol, mas era normal. Nessa altura era muito normal haver jogadores, estamos a falar, isso foi há 30 e tal anos atrás, estamos a falar
numa situação em que havia alguma normalidade dos jogadores aparecerem a jogar em equipas, a transitarem de um lado para o outro e aparecerem nas equipas de futebol, nas equipas de futsal vindo do futebol. E conquistas a nível de coletivo no futsal? A nível de futsal, na altura, no AMSAC, fomos vice-campeões. Aquilo era considerado nacional, mas não era nacional porque não havia equipas de todo o país, porque o futsal estava dividido na altura, o futsal mais no norte do país, depois havia a FIFUSA com o futebol de salão e a organização própria, e havia o futebol de 5 que era organizado pelas federações. Nós jogávamos no futebol de 5 e no futebol de 5 fomos vice-campeões nacionais, distritais, digamos assim, que era o máximo que havia na competição, em competições que entrava o Sporting, o Atlético, eram os clubes mais fortes daquele momento, e nesse ano foi até é considerado a nível nacional o primeiro campeonato de sempre, que foi a Venda Nova que ganhou, e nós ficámos em segundo, em execo com o Atlético na altura. Jogava a que posição quando passou? Joguei ala pivô, depois acabei as últimas épocas a jogar a fixo. Já havia essa orientação também, como há agora, das posições dos jogadores? Sim, não, era tudo estruturado, havia coisas muito diferentes, obviamente que o ritmo do jogo era diferente, não havia tantas substituições, mas pronto, sempre, uma tendência sempre que havia no meu jogo era sempre de ser cerebral e pensar o jogo. Eu tinha bom passe, tinha muito boa finalização, marcava muitos golos com alguma facilidade, então era mais a visão do jogo, não era um driblador, nunca fui driblador, nem fui de muitas fintas, era mais um jogador coletivo do que um jogador de drible. Entretanto, a realidade daquilo que é hoje o futsal, para essa altura mudou muito, não é? Radicalmente, estamos agora numa situação totalmente diferente, e isso é que me apraz ver, que é a evolução que nós, agentes da modalidade, temos a tentar provocar sempre, e que estamos a ver lá acontecer, porque eu comecei no futsal, no futebol de salão comecei muito cedo, porque como guarda-redes, tinha 15 anos e jogava numa equipa em torneios, que entrava em muitos torneios na altura que havia de futebol de salão, com 15 anos na equipa sénior, portanto acompanhei logo muito cedo, mas depois fui para o futebol e depois no futsal entrei já com 21 ou 22 anos, estamos a falar em 1991, à volta disto. Depois, em 93, vou para a Recordação Apolo, uma equipa que lutava pelo título de campeã nacional, com muito bons jogadores do Sporting, ex-jogadores do Atlético, ex-jogadores do Correio da Manhã, e tínhamos uma equipa muito forte e tivemos aí algumas experiências muito engraçadas. Jogámos um torneio internacional no México de futebol rápido, que era 6-6 num campo fechado, em que participou o Maradona também, portanto estávamos a falar de alguns jogadores de top, participámos em 2 anos e foi algo que também traz uma experiência muito boa em relação às dinâmicas que as modalidades crescem. Depois, em 97, quando a Federação toma conta do futebol de 5 e transforma a realidade em futsal e unifica todas as equipas e tem uma divisão, eu também ainda fiz parte dessa competição e foi um boom, digamos assim, o primeiro boom, ou o grande primeiro grau do futsal a crescer, que entram as equipas do Norte, que tinham o Freixeiro, a Fundação Jorge Antunes, o Miramar, tinham grandes equipas, outras que me posso esquecer, Coimbrões, tinha grandes equipas do futsal da altura, que se juntaram também às equipas cá de baixo, como o Correio da Manhã, que vinha do futebol de salão, como o Sporting, como o Atlético, e formou a Recordação Apolo. Então o campeonato tornou-se muito forte nessa altura e a dinâmica foi logo toda muito diferente. Depois, mais tarde, já agora pegando aqui em atalhos depois, mais tarde, quando o Benfica entra na modalidade, é o segundo grande step de crescimento da modalidade, quando o Benfica entra e estrutura o futsal de forma diferente, ou ajuda a estruturar o futsal de forma diferente, porque o Sporting, que era um grande expoente na modalidade, também, já com mais títulos, também começou a ter um adversário, digamos assim, de camisola à altura, para fazer crescer toda a estrutura, e houve aí anos muito bons de futsal.
Essa reestruturação foi importante para aquilo que é a profissionalização da modalidade? Sim, está a ser, isso é um processo, estamos a ver, a Federação pega em 97 e nós estamos em 2021. Sim. E em 2021 ainda não temos as equipas totalmente profissionais, estamos agora a começar a aparecer com as equipas estruturadas a nível profissional de uma forma sólida neste momento, mas há um hiato temporal de 20 anos nesse processo. Mas nessa altura também já havia equipas profissionais, já havia equipas com jogadores que só jogavam futsal. E nessa altura foram anos com muito bons jogadores, uma dinâmica muito boa, mas agora está um processo muito mais profissional, um processo diferente, as equipas estão mais estruturadas, não estão tão dependentes de uma só pessoa, estão a aparecer mais equipas sustentadas e isso é o que se pretende para o futuro. E quando é que decide ser treinador? Foi muito simples, até foi por uma tragédia, isto foi uma situação trágica que me fez sair do futsal mais cedo, porque eu era colega de equipa do Seninho, o Seninho foi um dos melhores jogadores de sempre de futebol de 5 e futebol de salão que eu conheci, só o Ricardinho para ser melhor que ele, confesso, e o Seninho faleceu no campo, teve um ataque cardíaco, faleceu no campo e aquilo mexeu de tal maneira comigo que eu decidi, a partir de hoje não jogo mais, vou parar de jogar e vou começar a ser treinador. Entretanto, o Orlando Duarte convidou-me para ir para os júniores do Sporting e para acompanhar o processo no Sporting com ele, para depois criarmos os juvenis. Eu aceitei o convite, eu dava-me bem também com o Orlando, é uma pessoa que eu também prezo e que conheço a qualidade do trabalho porque acompanhei de perto e ia conhecer um meio diferente, ia começar a minha carreira logo numa situação de um grande clube e pronto, há curiosidades que é, só para termos aqui a relação do que é o crescimento, eu neste momento na Escola Superior de Desporto Rio Maior tenho 25 alunos a tirarem a licenciatura em futsal, treino desportivo, mas especialização em futsal toda, em que têm futsal durante 3 anos intensamente todas as semanas. E depois, no meu tempo, quando eu quis tirar a especialização, éramos 40 na FMH, na Faculdade de Medicina Humana, éramos 40 a tirar a especialização de 6 meses, porque era só um semestre, e eu era o único do futsal. Tive que fazer a minha especialização em futebol. Eu tenho a especialização a nível académico no futebol, porque não havia mais ninguém não havia oferta, nem sequer havia procura. Portanto, era uma situação totalmente diferente. Portanto, fiz tudo no futebol e depois acabei por seguir a modalidade que mais me estava a tocar em termos daquilo que eu acho que podia ajudar a ser mais feliz e ajudar a crescer. E isso são coisas muito, muito, muito interessantes que acontecem na nossa evolução e que nos dão uma capacidade. Nós temos uma abrangência na nossa leitura em relação àquilo que se passa no futsal muito diferente, porque são experiências totalmente díspares que nós vivemos e que conseguimos vivenciar e que agora trazemos como na nossa mochila, como algo que acrescenta na nossa experiência acumulada. E essa experiência como jogador, ainda durante uma década, foi importante no início da carreira como treinador? Claro que sim, e no início se calhar ainda hoje. Ainda hoje é, porque uma pessoa ser ex-jogador e complementar com um percurso académico forte, eu acho que é bastante importante para podermos ter a percepção do que é viver um balneário, as dinâmicas do balneário, o que é que se passa, o que é que normalmente acontece dentro do balneário, pronto, isso acho que é vital. E até para depois cruzarmos com muita gente que jogou connosco. Eu, por exemplo, tive na seleção universitária companheiros de equipa que neste momento são treinadores. O Jorge Brás foi meu colega de quarto na seleção universitária quando nós fomos jogar a Jyväskylä, na Finlândia, a fase final e ficámos em quarto lugar no Mundial e tivemos muito bons momentos e privei nessa altura com muita gente de qualidade. Os treinadores eram o Orlando Duarte, era o Zé Luís, portanto toda a dinâmica que está agora em força e que foram agora campeões europeus de seleções e campeões mundiais, vêm daí também, eu conheci-os aí. Como treinador, estamos a falar do Benfica, do Sporting, do Belenenses, e também, mais tarde também já falaremos aqui desta experiência no futsal feminino, mas seleções da África do Sul e da Suíça. Como é que foi esse percurso? Como é que se desenrolou? O percurso começou com o Sporting convidou-me em 99 para poder ficar em 99,
2000 e 2001. E eu fiquei 2 anos no Sporting, disputámos um título nacional com o Boa Vista. O Boa Vista, na altura, ganhou, nós ganhámos em casa, eles ganharam fora, mas por diferença de golos foram campeões nacionais. Depois havia acordo para ficar no Sporting, mas eu tinha acabado de nascer a minha filha há pouco tempo, então e a pressão familiar da altura fez com que eu saísse. Entretanto, passou-se mais um ano e uma pessoa não consegue ficar sem muito tempo longe do treino, muito tempo longe do futsal, porque toda a minha vida foi aliada a isso e mesmo a minha mulher disse, vai para o treino, volta para o treino, e entretanto apareceu o Benfica convidou-me para entrar para a sua estrutura, também para os júniores na altura, para treinar os júniores. A meio da época, nem meio, um terço da época, convidam-me para entrar nos séniores nesse ano, eu entro nos séniores e a partir daí foi sempre trabalhar nos séniores no Benfica, e depois tive ali um interregno também de 1 ano, porque 1 ano ou 2 anos, porque eu entretanto também tirei a licenciatura em Ciências Farmacêuticas e eu tenho uma farmácia, e a farmácia tinha que ter alguém que a gerisse, porque é uma farmácia de família que entretanto passou para mim e para o meu irmão. E nós, pronto, tivemos que nos mexer e eu tive que fazer a opção, vou tirar também a licenciatura em Ciências Farmacêuticas e aliar o treino. Entretanto, apareceu a hipótese do Belenenses, entrei no Belenenses, tive muitos anos no Belenenses, cerca de 8 anos, 9 anos, não me recordo exatamente quantos anos, sei que foi desde 2006, dezembro de 2006, até fevereiro ou março de 2013, portanto estamos aqui a falar de alguns anos. E então depois aparece o projeto do Benfica novamente, mas dessa vez como treinador principal. Era eu o treinador principal na altura no Belenenses e apareceu o Benfica como uma proposta para treinador principal. Pronto, e foi este o caminho até que a essa época, faço época e meia no Benfica. Depois saio do Benfica e tenho alguns convites para poder seguir na primeira divisão cá. Achei que os projetos não eram tão aquilo que eu pretendia para a altura. Aguardei, depois apareceu a África do Sul com um projeto. E agora, também adiantando já a sua pergunta, com certeza, a África do Sul foi um projeto temporário, foi uma situação só de 5 meses. Eu até tive só lá 4 meses. Eles queriam depois que eu fizesse um contrato com eles de 3 anos. Mas não chegámos a acordo em termos financeiros para fechar esse contrato, mas continuo a ter uma grande relação com eles, de vez em quando ligam-me a ver se eu quero lá e fazer uma ação de formação para ajudar os treinadores a crescer, porque era um projeto de crescimento de toda a modalidade no país. Em 2018, aliás, e pegando agora, para explicar isto tenho que voltar um bocadinho atrás, só para ter uma ideia, em 2015 eu começo a fazer formações internacionais e nacionais ligados ao futsal. Foram mais de 80 formações que foram feitas durante esses anos, em que convidei muitos treinadores, outras fui eu que organizei. Eu organizei todas, umas dei eu, outras dei eu e com outros treinadores convidados, e com isso também me serviu para eu melhorar e para eu crescer e para eu aprender muita coisa. Mas em 2016 convidam-me da Federação Suíça para eu fazer ir fazer uma formação para todos os treinadores da primeira divisão da Suíça. As pessoas parece que gostaram muito da formação que eu dei e passado 2 anos convidam-me para ver se eu queria assumir a seleção nacional e criar uma dinâmica diferente no país. É um trabalho de uma vida, digamos assim, porque uma pessoa ter uma seleção nacional, um país que quer que tu vás melhorar a estrutura toda e para pegar de raiz e ajudar a crescer, é uma grande responsabilidade, e além de ser uma grande responsabilidade também é um marco para nós que estudamos tanto tempo e estamos ligados à modalidade há tanto tempo, temos tanto know-how em relação a determinadas coisas que podemos dar esse input e podemos fazer crescer essa modalidade no país. Conheci pessoas fantásticas e continuo ligado, só para termos uma ideia. A situação da Viu vir para o elétrico foi sempre uma situação de a Suíça tem que permitir, tem que autorizar que eu possa acumular, como o elétrico também tem que autorizar que eu consiga acumular, porque o meu contrato com a seleção da Suíça é até 2026 o acordo que temos. Portanto é um projeto de longo prazo, não é um projeto de curto prazo. Temos tido bons resultados, as equipas têm estado a crescer, o futsal também tem estado a melhorar no país, e é esse o objetivo. Esse é o objetivo quando temos um projeto de longo prazo, a renovação total de uma equipa, com muitos jogadores acima dos 30 anos,
muitos jogadores a abandonarem e a saírem e a terem que entrar outros com 20 e picos para darem sustentabilidade à equipa e darem futuro, digamos assim. Agora, o que falta é o que está a montante, e o que está a montante, que é muita coisa que há para fazer também na Suíça, e pegando também nessa área, é a questão de criar os escalões jovens, incrementar os escalões jovens, a formação dos treinadores, a formação dos árbitros. Os árbitros estão a formar-se, nós já estamos a formar também treinadores na Suíça, os jogadores também estão a treinar com melhores treinadores e melhores condições, os clubes também estão a procurar dar melhores condições, o quadro competitivo está melhor, e havendo um quadro competitivo melhor, nós conseguimos já começar a reestruturar os clubes, e os clubes vindo a reestruturar e a melhorar, já podemos começar a incrementar então os escalões jovens, e depois vir os escalões jovens, começar a criar mais, cada vez mais. É um processo mesmo a longo prazo. É um projeto assim, portanto tem que ser. Tivemos que fazer um plano de longo prazo, tivemos que fazer tal como Portugal fez, numa dinâmica muitos degraus acima, mas nós num degrau abaixo também tivemos que pensar nessa realidade e de estruturar de forma a que a Suíça apresentasse também um projeto de longo prazo sustentável, e as pessoas lá estão a trabalhar de uma forma inexcedível para o crescimento do futsal, para aumentar a visibilidade não só extra federação, mas também intra-federação, porque muitas vezes os problemas começam dentro das próprias estruturas para dar o crescimento. Por exemplo, cá em Portugal é um exemplo paradigmático. Quando entrou esta direção do Fernando Gomes com as pessoas que têm, como o Pedro Dias, ligado, um vice-presidente ligado especificamente ao futsal, aí é que nós começámos a dar o tal terceiro boom. Eu falei do primeiro, que foi a integração da Federação Portuguesa de Futebol, a pegar nas estruturas, e depois o segundo, que foi aparecer também o Benfica na modalidade. Agora o terceiro está a ser a Federação a pegar, a Federação a pegar nisto de outra forma, desde que a Federação pegou, tanto no futebol de praia, como no futsal, como no futebol já era. Viram, os resultados falam por si: campeões da Europa de futebol, campeões da Europa de futsal, campeões do mundo de futsal, campeões da Europa de futebol de praia, campeões do mundo de futebol de praia, o melhor jogador do mundo de futebol, o melhor jogador do mundo de futsal, o melhor jogador do mundo de futebol de praia, portanto, tudo top, tudo de um nível de excelência. Portanto, isso tem a ver com o trabalho que as pessoas fazem e com as estratégias que as pessoas criam. Muito obrigado por este bocadinho. Voltamos já para agora vamos sair para uma breve pausa para compromissos comerciais. Voltamos já para a segunda parte do Bola na Rádio. Bola na Rádio. Olá, boa tarde. Bem-vindos à segunda parte do Bola na Rádio. Hoje com João Freitas Pinto, treinador do futsal do Elétrico Futebol Clube. Estávamos aqui a conversar, eu ia lhe perguntar se a experiência numa seleção é diferente, mas já vi que o entusiasma também. Sim, é porque é um projeto totalmente distinto, são realidades totalmente distintas. É também algo que nós acrescentamos à nossa mochila. Estávamos a falar da questão da mochila e de nós aumentarmos a capacidade de experiências na nossa vida, e a área de uma seleção também nos dá muito mais maturidade, torna-nos muito mais estratégicos naquilo que fazemos, porque as coisas não são tão intensas como num clube que é diário. Mas é muito mais a preparação estratégica para determinados momentos, o seguir os jogadores, o acompanhar, mas criar condições para que apareçam essas tais mais-valias em termos de jogadores para a nossa equipa. E a diferença de treinarmos 270 ou 280 vezes ou 300 vezes no ano, como num Sporting, no Benfica e no Elétrico, vai ser também assim, para treinarmos 30 ou 40. Temos momentos competitivos só a espaços e não temos todas as semanas 1 e 2 momentos competitivos. O Elétrico, como é que se proporcionou? Como é que chega aqui a Ponte? É assim, o Elétrico é algo que já vem de trás, porque o Francisco Aragonês, eu já tenho falado com ele há muitos, já posso dizer que antes do anterior treinador, fazendo esta confidência, eu penso que o Francisco não ficará chateado por isso, que o Francisco falou na hipótese de que gostava que eu pudesse abraçar um projeto do Elétrico. Eu na altura não havia viabilidade e até aconselhei treinadores para o Elétrico, achava que encaixavam perfeitamente no perfil da dinâmica que o clube tinha naquela altura. Perguntei se queriam a minha opinião, quiseram, agradeceram,
e eu na altura deixei. O Elétrico optou pelo treinador, pelo Quitó. O Quitó fez um excelente trabalho nos 3 anos que esteve cá, e para a dinâmica que o Elétrico tinha naquele momento, se calhar era o treinador ideal. Apareceu esta hipótese de fim de um ciclo, e partindo do princípio que o Quitó não iria continuar, de haver a hipótese de eu poder entrar no Elétrico. Apresentaram-me uma proposta de uma perspectiva de crescimento a nível do profissionalismo, a nível estrutural, a nível de poder ter, a nível da organização, uma solidez maior. Maior não sei, porque não tive cá antes, não quero comparar, mas que fosse uma grande solidez, que fosse um projeto estruturado, que fosse um projeto profissional, com uma dinâmica profissional, e isso agradou-me imenso, porque não é todos os dias que as equipas procuram um treinador para dar sustentação a uma ideia destas, porque estar a fazer uma equipa e depois a equipa não ter objetivos mais elevados, ou a equipa estar com lacunas na sua estrutura, ou não apresentar condições para trabalhar, eu não tinha nenhum prazer em fazer parte de um projeto assim, estando eu a trabalhar numa seleção em que me senti sempre muito bem e que as coisas estavam a correr muito bem. Porque só falar em termos desportivos, só para ter uma ideia, a seleção da Suíça, em 10 anos que esteve antes de eu chegar, chegou uma vez a uma main round. Desde que eu cheguei, isto é, tirando a modéstia à parte, obviamente, estamos a falar aqui de resultados do trabalho, todas as competições que tentámos entrar, que foram 3, fomos à main round às 3, ou seja, é estar muito mais acima e estar muito mais perto dos momentos decisivos do que estar mais abaixo. E aqui no Elétrico é a mesma coisa, é trazer a ideia, passa a presunção, digamos assim, que é de o Elétrico tem que jogar como um clube grande, tem que ter uma identidade forte para jogar como um clube grande. Eu estou habituado a treinar clubes, bons clubes que lideram as classificações, clubes que jogam para ganhar, clubes que querem ter o seu jogo suportado num jogo sólido, num jogo consistente, num jogo em que os jogadores sabem o que é que estão a fazer dentro de campo, têm organização, têm objetivos claros. E eu estou habituado a isso, e é isso que eu estou a transmitir para o Elétrico, é isso que eu estou a querer que o Elétrico tenha. Sustentação, tenha equilíbrio, tenha posse de bola, que domine o jogo, que queira impor o seu jogo. Se o adversário for melhor que nós e impuser-se a nós o jogo e nós não conseguirmos jogar, mas tentámos tudo, fizemos tudo para conseguir jogar e tentámos pressionar, tentámos ter a bola, tudo bem. Não posso aceitar é que a equipa se renda antes do jogo começar, ou que a equipa não tente se impor antes do jogo começar. Não, tem que ser melhores que nós lá dentro. Portanto, não é por demérito nosso que a gente vai perder, tem que ser por mérito do adversário. Portanto, nós vamos sempre dar o máximo, vamos sempre tentar ter o mérito do jogo, de conseguir impor o nosso jogo, conseguir jogar da forma como nós temos mais hipótese de ganhar, ou mais orientação para ganhar, porque os jogadores têm uma determinada característica, foram escolhidos com uma determinada característica, a pensar mais no jogo coletivo, mais na equipa, mais na sua estrutura, do que estar aqui à espera de que o adversário nos deixe ganhar. Não, isso não é aquilo que é a minha mentalidade, nem é aquilo que o Elétrico quer, nem é aquilo que as pessoas do Elétrico quiseram quando me convidaram, não. Há ambição também. Claro que nós, numa época tão difícil como esta, a nossa preocupação primordial é que a equipa se mantenha na primeira divisão. Esse é o primeiro. Mas nós queremos mais, e o que queremos mais queremos estar nos playoffs, queremos estar na final da Taça de Portugal, queremos estar na Taça da Liga, queremos estar nesses estados, nesses momentos das finais. Eu quando falo da final da Taça de Portugal é na Final 8. Depois, na Final 8, tudo é possível. Chegando aos 8 últimos, tudo é possível. Agora temos é que lá chegar primeiro. É como a Taça da Liga. Estamos na Taça da Liga. Lá dentro, depois tudo é possível. Depende do sorteio, depois depende dos jogos. Temos jogos felizes, temos jogos menos felizes, jogos menos conseguidos, jogos mais conseguidos, mas estamos lá para decidir. E é isso que nós queremos. Queremos estar lá para conseguir decidir. E o trabalho está a ser feito para isso. Estamos a começar bem o campeonato, mas ainda só começámos o campeonato. Mas obviamente só começámos o campeonato agora, tudo bem, mas é sempre melhor começar bem do que começar mal. Exatamente. Estamos a falar de 3 jogos, 3 vitórias em 4 jogos, e uma delas frente ao Benfica, que é sempre um candidato ao título. Sim, fizemos história, é a primeira vez que o clube consegue ganhar ao Benfica, fizemos um excelente jogo, nem sempre tivemos o domínio do jogo, mas merecemos ganhar por aquilo que tivemos, as oportunidades que tivemos, a forma como jogámos, demonstrámos que a tal alma elétrica
que se fala muito, nós deixámos em campo, claro, nesse dia, perdão. E fomos muito sustentados, fomos capazes, eu na minha equipe, na minha ideia, fomos bem melhores que o Benfica e conseguimos impor o nosso jogo. De alguma forma tivemos que sofrer em alguns momentos, claro. Também era melhor. Ninguém joga contra o Sporting ou com o Benfica e domina o jogo todo, esqueça. Até nos outros jogos há momentos de sofrimento, não é? Exatamente, isso não existe, até contra os outros adversários, que são teoricamente mais fracos, há momentos em que nós estamos por baixo, há momentos em que estamos por cima, e com o Benfica soubemos gerir isso muito bem. Aliás, posso dar um exemplo, por exemplo, no Azemais, que foi um jogo em que tivemos por cima quase o jogo todo, pelo menos em termos de domínio de bola, finalizações, tivemos mais de 50 remates à baliza, 20 foram mesmo à baliza, fizemos um gol, tivemos uma eficácia baixíssima, tivemos situações de 2 para um jogador de campo, sem o guarda-redes na baliza e não conseguimos finalizar, tivemos várias situações de transições em que tivemos vantagem numérica e não conseguimos finalizar, falhámos muito em termos de eficácia e depois o que aconteceu? A outra equipa teve mérito. Porquê? O Azemais teve mérito, organizou-se de forma a poder contrariar a nossa forma de jogar mais apoiada, mais de construção, para jogar em contra-ataque e nas relações individuais. Nós falhámos também em 2 ou 3 momentos a nível defensivo, pronto, perdemos o jogo 2-1. E eu, quando olho para esse jogo, é um bom exemplo do que é. Não tivemos tanto mérito, tivemos algum demérito na finalização e depois pagámos caro com os 3 pontos, porque nós tivemos condições até agora de chegar aqui com os 12 pontos, porque nós já jogámos para ter os 12 pontos. Com o Benfica foi especial para si, em termos pessoais, por ter lá passado? Claro que sim, agora podia estar a dizer que não, eu estava a mentir, obviamente que não vou esconder isso, obviamente que é especial, eu passei pelo Benfica, a primeira época não foi assim, foi mais ou menos, fomos à final com o Benfica, mas a equipa era uma equipa que precisava de reestruturar-se. Aliás, eu quando entro no Benfica, toda a equipa e toda a estrutura precisava de ser reformulada, porque tinha jogadores já com 36, 37 anos, 35, muitos a acabarem o seu ciclo no Benfica e começaram a aparecer com miúdos novos no ano a seguir. Foi um ano de low budget, digamos assim, em que o orçamento foi dos menores de todos os anos no Benfica, e porque havia a necessidade dessa reestruturação, e quando isso acontece há dificuldades, mas mesmo na primeira época não tivemos muito mal. Na segunda época conseguimos fazer uma fase regular em que acabamos em primeiro e vamos à final da taça com mérito, com muito mérito. Ganhamos na fase regular os 2 jogos ao Sporting, tanto em casa como fora, e depois de um momento para o outro a equipa eclipsa e falhamos a final da Taça de Portugal, e a partir daí começamos a falhar tudo, e a escada, aquela estrutura toda, o castelo começa a ruir, porque também apresentava uma estrutura frágil. Só no ano seguinte, porque até ao fim dessa época continuo a trabalhar para a estruturação da equipa e a sugerir jogadores para alterar para a época seguinte. Só na época seguinte, quando os jogadores são todos reestruturados e aparecem com uma dinâmica diferente, é que a equipa apareceu outra vez. Já não foi comigo na liderança da equipa técnica, mas confesso que deixei muita coisa e muita coisa que passou para o ano seguinte que poderia ser estruturado. Mas mesmo para mim também foi um ano de muita aprendizagem. No Benfica, com esse ano de Benfica, eu acho que cresci 10 anos em ano e meio em que estive dessa vez no Benfica, porque foi bom eu ter passado pelo Benfica, mas também se calhar foi precoce a minha passagem pelo Benfica, porque sinto-me muito mais preparado agora para um desafio desses do que me sentia nessa altura, porque estou muito mais maduro, estou muito mais sólido, mais confiante em todas as minhas capacidades, e tenho a minha mochila, como estávamos a falar, é totalmente diferente dessa altura, porque nós treinadores não são só os jogadores que evoluem, nós treinadores também evoluímos, e eu fiz por isso. Quando nós fazemos muita formação, quando nós temos contacto com muitos treinadores, quando nós crescemos a ouvir e a partilhar coisas com outros treinadores, nós depois, quando voltamos muito mais fortes, voltamos muito mais sólidos, e isso é o que está a acontecer. Felizmente, é essa a sensação que eu tenho em relação a mim, sem ser por vaidade, é ser claro, em termos daquilo que são a evolução dos treinadores e da dinâmica dos treinadores no desporto, é também evoluir, e eu sinto que evolui muito nos últimos anos.
Aqui em Ponte de Soura encontrou aquilo que a equipa, o plantel, as condições correspondem às suas expectativas? Top, eu posso dizer top. Tudo o que eu encontrei aqui, procurei que elas houvessem, que houvesse essas condições. Com o Francisco Aragonês trabalhámos em conjunto durante 3 meses, árduos 3 meses, com muita observação de vídeo, muita observação dos jogadores, a preparação dos jogadores. Tivemos a felicidade de a grande parte dos jogadores que tínhamos escolhido aceitarem entrar neste projeto e não ter que fazer muitos ajustes a essas escolhas, o que foi bom e correu muito bem. E conseguimos, na minha opinião, uma equipa bastante estruturada, uma equipa bastante sólida e uma equipa muito equilibrada em termos dos jogadores nas devidas posições. Há alguns que estão em melhor forma do que outros, é o normal. Há uns que já estão a um nível muito bom, há outros que ainda têm que trabalhar muito, mas todos têm margem de progressão, todos têm margem para evoluir. A equipa ainda tem muita margem para progressão, porque estamos a falar de uma equipa que tem, digamos, 2 meses de existência de trabalho e sabemos que com 2 anos, estou a brincar, mas normalmente as equipas não se aguentam tanto tempo todas, 2 anos com todos os jogadores, mas 2 anos, um trabalho de 2 anos não tem nada a ver com um trabalho de 2 meses e a continuidade de um trabalho. O plantel mudou ainda Mudou muito, ficámos com 3, 4 jogadores e depois os outros 10 são todos novos, ou os outros 8 ou os outros 9. Nós temos aqui entradas, temos 5 estrangeiros que entraram, temos a entrada de jogadores nacionais de mais 2 jogadores a nível nacional também que entraram. Estamos assim de cabeça, entrou o Neves, entrou o Russo a nível nacional, entraram os 5 brasileiros, portanto estamos a falar de 7, entrou o Popovic também como guarda-redes 8, ficou o Célio, que tinha estado cá, o André, o Basílio e o André, o Basílio, entrou também o Peixinho, também novo nacional, portanto estamos a falar de 8 jogadores, 8, 9 que entraram agora. O Graça também está deste ano, portanto, do ano passado. Portanto, temos aqui 4 jogadores do ano passado e temos depois 9 jogadores novos. Portanto, quando isso acontece, todos os processos são novos e depois associado a que a equipa técnica também é nova. O Bart estava cá o ano passado, mas já conheço o Bart há muitos anos e está a dar continuidade, mas está a dar continuidade à sua qualidade de trabalho. É uma pessoa que trabalha com muita qualidade. Nós também mudámos treinadores de guarda-redes, o videoanalista também é novo, o fisioterapeuta também é novo, portanto, o treinador é novo, portanto, tudo é novo. É começar tudo de raiz, é começar todo um processo de raiz, mas isso é que é interessante. Vamos começar um processo de raiz, ok, então vamos começar com qualidade, vamos começar com organização, vamos começar com foco, com objetivos claros. E é isso que tem sido feito, é isso que nós estamos. Essa tem sido a nossa preocupação, é criar um processo sustentável, que não seja um castelo que depois se desmorone facilmente, porque não é isso que queremos. Queremos que, pedra a pedra, construir um castelo forte, um castelo resistente a todas as coisas que possam acontecer na nossa equipa, porque agora estamos no bom momento, mas nós sabemos que as épocas têm às vezes maus momentos, que nós vamos querer evitá-los ao máximo, mas quando acontecerem nós consigamos dar a volta. O Elétrico tem também uma equipa B, que participa aqui no campeonato distrital. Também tem acompanhado esse trabalho? Sim, não tenho acompanhado o trabalho tão de perto quanto pretendia, porque a minha vida toda à volta da equipa A não me permite estar tanto tempo, mas temos uma relação próxima, porque temos os jogadores a treinarem na A e na B, porque temos os treinadores que são da A e da B, porque falamos sobre os jogos, porque estruturamos as coisas para perceber como é que é a evolução dos miúdos na equipa B, e depois temos também membros da equipa técnica dos séniores também a integrar os escalões jovens, e conseguimos perceber toda a dinâmica e puxar a estrutura toda da equipa a nível clube, das equipas todas, para um nível mais elevado. O Elétrico tem também tido uma equipa de futsal feminino. Tivemos há pouco a conversar, disse-me que também treinou na Escola Superior de Desporto Rio Maior uma equipa de futsal feminino. O futsal feminino também tem pernas para andar? O futsal feminino é uma grande aposta da Federação neste momento, porque é um nicho de mercado, digamos assim, em termos de número de praticantes, que está muito por explorar, porque há muitas raparigas e muitas miúdas que querem jogar e gostavam de jogar e tornar-se federadas. Aumentam muito o número de federados, e é importante para as federações terem mais jogadores federados. E efetivamente é algo que está a marcar, com a primeira divisão também do futsal feminino
muito estruturada, sólida, criarem também uma seleção forte, terem bons resultados, equipas boas, os treinadores também mais dedicados ao futsal feminino. É muito bom. Sim, tive a experiência na Escola Superior de Desporto Rio Maior, onde eu dou aulas a nível do curso de treino desportivo na área do futsal, em que tenho vários alunos, cerca de 25 alunos integrados, como já vos referi, e que também temos o universitário. E quando entramos nas competições da FADU, nos primeiros anos, para se criar uma estrutura mais sólida, eu acompanhei o processo mais de perto e estive ligado diretamente à equipa como treinador de femininos, e fomos campeões nacionais. Foi uma grande experiência, as miúdas adoraram, foi um ano cheio de vivências e cheio de recordações boas que ainda guardamos, e que me deixou também a gostar mais e cada vez mais do futsal feminino. E lhe perguntar, essa mochila que foi construindo, construiu de certeza uma ideia de jogo que transmite para os seus atletas. Quer partilhar aqui connosco um bocadinho dessa ideia? Não, por acaso é simples, porque isso vem dentro daquilo que eu tenho falado sempre. Temos uma equipa que foi criada para ter posse de bola, para ser estruturada, para ser organizada no ataque. Jogamos predominantemente com pivô, porque gostamos do jogo com pivô, um jogo mais vertical. Trabalhamos muitas situações de bolas paradas, situações de estratégia no jogo, tanto como também processo de pressão alta. Portanto, somos uma equipa que gostamos de ter a bola e de jogar um futsal positivo. Acima de tudo, eu acho que o mais importante que nós temos na nossa modalidade é as equipas apresentarem-se com a ideia de mostrar um bom espetáculo. E a nossa equipa é uma equipa para tentar dar bons espetáculos, para jogar um futsal positivo, jogar um futsal de posse, um futsal agradável para quem venha ver. Porque o futsal depende dos seus adeptos, e os seus adeptos gostam de ver bons espetáculos, gostam de ver boas jogadas, boas combinações, os bons golos, e é isso que nós procuramos fazer. Tem sido acarinhado aqui em Ponte Souro? Bastante. Sinto-me muito bem aqui, é uma cidade em que eu gosto muito de estar. Aliás, já o provaram que nos momentos menos bons também acompanham, e isso é fundamental, porque os adeptos daqui de Ponte Souro são fervorosos, dão apoio à equipa, querem estar sempre com a equipa, e isso é que torna a equipa também muito mais forte. Porque quando jogamos contra os pequenos, estão lá. Quando jogamos contra os grandes, estão lá. Quando ganhamos, estão lá. Quando perdemos, estão lá e estão-nos sempre a apoiar. E acima de tudo isso é que é de vincar. Estamos já aqui com o tempo esgotado. Não sei se quer dizer mais alguma coisa, se gostou da experiência. Assim, eu agradeço a vossa disponibilidade, agradeço o vosso convite para este programa, desejo-vos muito sucesso, como também desejo para o Elétrico que tenha muito sucesso, e estamos a trabalhar de forma vincada para que o Elétrico tenha muito sucesso e que consigamos esta época aparecer aí com uma surpresa ou outra, que saia assim das expectativas iniciais. Estamos com o início da época prometedor, bom, mas ainda não temos nada, ainda temos que lutar ainda muito para conseguir, mas tudo faremos. A promessa que fica é que tudo faremos no dia-a-dia a trabalhar e no jogo, quando vamos para o jogo, para conseguir os pontos, para conseguir dar as alegrias que estes adeptos merecem. Eu é que agradeço também a disponibilidade e desejo as maiores felicidades a si e ao Elétrico. Muito obrigado. O Bola na Rádio volta, como sempre, para a semana, na quinta-feira, a partir das 19 horas. Bola na Rádio. A realidade e a atualidade. O passado, o presente e o futuro do futebol e do futsal, com os protagonistas das modalidades no distrito de Porto Alegre. O Bola na Rádio é um programa da responsabilidade da Associação de Futebol de Porto Alegre, um espaço que, como o próprio nome indica, leva a bola à rádio e à casa de todos os alentejanos que vivem apaixonadamente o desporto rei. Bola na Rádio. O remate está feito. A bola entra na rádio todas as quintas-feiras entre as 19 e as 20 horas. Bola na Rádio.